Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Há momentos na vida que mudam tudo sem aviso, como um sopro de ar inesperado que sopra por uma casa silenciosa. Para Emily e Michael Carter, esse sopro veio na forma de um pequeno cão de rua. Eles moravam em Chicago havia 10 anos, em uma casa espaçosa e perfeitamente decorada, mas o interior era frio, quase desprovido de emoção. Suas conversas se limitavam a conversas triviais, seus olhares se cruzando sem realmente se verem. O riso havia diminuído, substituído pelo silêncio e pela rotina. Emily se sentia sozinha, mesmo com Michael, e ele, apesar do amor que sentia por ela, não sabia mais como reacender a antiga chama. Então, numa manhã de sábado, enquanto caminhava pelo mercado, Emily avistou um cachorrinho tremendo de frio. Seus olhos castanhos, cheios de medo, mas também de uma confiança incrível, encontraram os dela. Foi um momento de suspense. Ela imediatamente sentiu que aquele cachorro precisava de um lar, e que talvez precisassem dele tanto quanto ele precisava deles. Sem saber, esse pequeno ser se tornaria o catalisador que ensinaria Emily e Michael a ter paciência, ternura e amor novamente. Ele transformaria não apenas o cotidiano deles, mas também a maneira como se viam. Esse cachorro, a quem chamariam de Max, entraria em suas vidas e mudaria seus rumos para sempre. Emily e Michael Carter moravam em uma casa espaçosa em Chicago, mas apesar do conforto e da aparência de uma vida perfeita, algo faltava. As paredes eram silenciosas, os cômodos grandes demais para dois corações que não se falavam mais. Todas as noites, após longos dias de trabalho, sentavam-se à mesa, cada um absorto em seus próprios pensamentos ou em seus celulares. As conversas se limitavam a conversas triviais, como foi seu dia, ou quer um café? E então o silêncio se instalava novamente. Emily sentia essa solidão com uma intensidade dolorosa. Lembrava-se dos primeiros anos da vida deles, quando riam até chorar e compartilhavam cada detalhe do seu dia. Hoje, aquele passado parecia uma outra vida. Michael, embora a amasse profundamente, não sabia mais como preencher aquele vazio, e Emily, por sua vez, não sabia mais como reacender a chama. Ela tentava criar momentos simples para recriar essa cumplicidade, preparando o jantar juntos, assistindo a um filme, conversando sobre coisas leves. Mas Michael sempre parecia estar em outro lugar, e o peso da rotina sufocava qualquer espontaneidade. Emily sentia que não havia raiva ou ressentimento, apenas um cansaço silencioso e uma falta de calor humano. Foi nesse silêncio pesado que ela viu aquele cachorrinho, alguns dias depois, no mercado. E sem saber que um simples gesto mudaria o curso de suas vidas, Emily sabia que eles precisavam de algo ou alguém para aprender a se reencontrar. Naquela manhã de sábado, Emily foi ao mercado como de costume, mas sua atenção foi atraída por um pequeno movimento na calçada. Um cachorro frágil e trêmulo tentava se proteger do vento gelado. Seu pelo estava emaranhado e sua respiração acelerada revelava medo e frio. Emily se aproximou silenciosamente, estendendo a mão silenciosamente. O cachorro a encarou com olhos cheios de suspeita, mas também com uma estranha confiança. Ela sentiu uma conexão imediata, um chamado silencioso que lhe dizia que ela deveria ajudá-lo. Sem pensar muito, ela o tomou nos braços. O cachorro, contra todas as expectativas, deitou a cabeça em seu peito e pareceu finalmente relaxar. Aquele momento marcou o início de uma transformação. Emily soube instantaneamente que aquele pequeno ser precisava de um lar, mas que eles também precisavam dele. A presença daquele cão frágil e vulnerável despertou nela emoções que ela não sentia há muito tempo. Uma mistura de ternura, proteção e alegria. Ao chegar em casa, ela mostrou o cachorro para Michael. Michael, normalmente relutante com animais, ficou inicialmente surpreso. Ele observou a pequena criatura com cautela e um pouco de preocupação, imaginando se aquele novo elemento em suas vidas seria muito incômodo. Mas ao ver o olhar suplicante e afetuoso do cachorro, Michael sentiu uma emoção que não expressava há muito tempo: ternura. Emily explicou que não podiam deixá-lo do lado de fora, que o cachorro precisava deles e que eles, sem saber, precisavam dele. Após alguns minutos de reflexão, Michael cedeu. Ele concordou em deixá-los adotá-lo, e Emily sentiu uma mistura de alívio e entusiasmo. O cachorrinho tinha acabado de encontrar um lar, e suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O cachorrinho, a quem deram o nome de Max, chegou à casa deles numa tarde ensolarada e, desde o primeiro momento, trouxe uma energia inesperada para o lar. Max era um vira-lata de labrador e beagle, desajeitado e curioso, com uma alegria de viver que parecia contradizer a tristeza e o silêncio que permeavam a casa havia anos.
Emily observou Michael enquanto ele a cumprimentava cautelosamente. A princípio, ele permaneceu cauteloso, preocupado com a responsabilidade que o pequeno animal representava. Mas Max, pulando desajeitadamente e balançando seu rabinho trêmulo, trouxe um sorriso ao rosto de Michael, um sorriso que Emily não via há muito tempo. A casa se transformou rapidamente. As corridas desenfreadas de Max pela sala de estar, seus latidos pedindo carinho e sua pequena falta de jeito quebravam o silêncio pesado. Cada momento passado com ele lembrava Emily e Michael de que a vida pode ser cheia de leveza e alegria, mesmo nos momentos mais simples. Emily sentiu uma conexão imediata com o cachorro. Passeios, brincadeiras e carinhos se tornaram momentos preciosos em que ela e Michael puderam se reconectar sem o peso da rotina. Michael, surpreendentemente, aderiu à brincadeira de Max, rindo de suas travessuras e demonstrando carinho, quase como se redescobrisse uma parte de si mesmo que havia esquecido. Então Max não era apenas um companheiro de quatro patas, ele se tornou o centro do pequeno universo deles, um catalisador que, com sua mera presença, começou a aproximar Emily e Michael de maneiras que eles jamais imaginariam. A casa antes silenciosa agora ecoava com risos, passos e pequenas aventuras cotidianas. A chegada de Max não trouxe apenas alegria, também revelou algumas tensões anteriormente ocultas entre Emily e Michael. O cachorrinho, com sua energia ilimitada, estava testando a paciência deles. Michael, muitas vezes rigoroso e metódico, às vezes ficava frustrado com sua falta de jeito. Ele temia que a casa estivesse ficando muito caótica, e sua impaciência se manifestava em pequenos comentários que Emily claramente percebia. Emily, por sua vez, sentia-se sobrecarregada com a atenção constante que Max exigia. Ela tinha que conciliar trabalho, casa e as necessidades do cachorro. No entanto, também sentia uma profunda alegria ao vê-lo explorar o novo ambiente, descobrindo cada cantinho e exigindo carinho. No entanto, esses momentos de tensão revelavam algo importante. Apesar das pequenas discussões ou preocupações, ambos estavam apegados a Max. E essa afeição compartilhada estava começando a criar um denominador comum. Cada movimento desajeitado de Max provocava primeiro irritação, depois risos, depois cumplicidade. Emily notou que Michael ria com mais frequência do que antes, que estava paciente e participava alegremente dessas pequenas rotinas, alimentar Max, passear com ele, acariciá-lo depois que ele fazia algo errado. Michael, por sua vez, observava Emily e percebeu que ela irradiava ternura e gentileza com o cachorro, um lado que ele quase havia esquecido. Aos poucos, Max se tornou o ponto de encontro entre eles. Tensões se transformaram em momentos compartilhados, frustrações em risadas conscientes. E Emily entendeu que, pela primeira vez em muito tempo, algo, ou alguém, realmente os unia. Com Max, a vida cotidiana de Emily e Michael começou a mudar lenta, mas profundamente. As caminhadas matinais tornaram-se um ritual que compartilhavam quase sem pensar. Michael acordava cedo, um pouco surpreso ao descobrir que ansiava por esses momentos. Emily, por outro lado, sentia-se revigorada por esses momentos em que o mundo exterior parecia desaparecer, dando lugar à simples presença de Max e às suas trocas espontâneas. As conversas que surgiam durante essas caminhadas eram diferentes. Eram sinceras, descontraídas, quase leves, mas ainda assim repletas de emoções há muito enterradas. Michael relembrou memórias de infância, planos que nunca havia compartilhado, e Emily se viu ouvindo com interesse renovado. Max, correndo ao redor deles ou trotando ao lado deles, parecia amplificar essa proximidade, como um vínculo silencioso que os unia. Ações simples como preparar o café da manhã juntos ou limpar a casa depois dos pequenos percalços de Max, tornaram-se oportunidades de cooperação e fortalecimento dos laços. Emily percebeu que Michael estava atento às suas ações, antecipando suas necessidades e, sem esforço, eles começaram a se apoiar novamente. Max também teve um efeito surpreendente sobre as emoções deles. Onde antes o cansaço ou a irritação dominavam, ele infundiu um sopro de alegria e paciência. Michael riu com mais facilidade, Emily se preocupou menos, e ambos redescobriram o prazer dos pequenos momentos juntos. Aos poucos, Emily percebeu que Max não era apenas um cachorro, ele era o catalisador para o renascimento deles. Ele os trouxe de volta ao básico, lembrando-os de que o amor e a conexão são construídos por meio de gestos simples e momentos compartilhados, e que a vida pode ser doce quando reservamos um tempo para nos reconectar. Certa tarde, enquanto Emily e Michael passeavam com Max no parque, o cachorrinho desapareceu de repente entre as árvores. Eles ficaram imediatamente apavorados. O coração de Emily apertou e Michael, normalmente tão calmo, começou a entrar em pânico.
Eles procuraram freneticamente, chamando seu nome e vasculhando todos os caminhos, mas Max parecia ter desaparecido. Aquelas horas de incerteza foram difíceis. Emily percebeu com dolorosa clareza o quão indispensável aquele pequeno ser havia se tornado. Ele não era mais apenas um cachorro, era o elo que os lembrava de rir juntos, conversar e compartilhar momentos simples. Michael, que tentava esconder o medo, demonstrou pela primeira vez em muito tempo uma vulnerabilidade sincera diante de Emily. Quando finalmente encontraram Max trêmulo, mas são e salvo, ambos foram tomados pela emoção. Michael o segurou nos braços, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto Emily acariciava sua cabeça delicadamente, com o coração transbordando de alívio. Naquele momento eles compreenderam que Max não só lhes trouxera alegria, como também revelara a profundidade dos sentimentos que sentiam um pelo outro. Essa provação os fez perceber a importância de cada momento compartilhado. O cachorrinho havia demonstrado, sem dizer uma palavra, que o amor e a cumplicidade podiam renascer, mesmo depois de anos de silêncio e rotina. Com o passar das semanas, Max se tornou um verdadeiro mestre em transformar pequenos gestos em momentos de felicidade. Emily e Michael descobriram que cuidar dele, alimentá-lo, levá-lo para passear ou simplesmente acariciá-lo, os aproximava sem que percebessem. As discussões cotidianas foram desaparecendo gradualmente, substituídas por trocas de sorrisos e gestos atenciosos. Cada pequeno progresso que Max fazia, fosse aprender a manter a calma quando recebiam visitas ou não pular no sofá, tornava-se uma pequena vitória que celebravam juntos. Emily notava que Michael estava se tornando mais paciente e mais atencioso, e ele saboreava esses sucessos como se fossem seus. Emily, por sua vez, sentia-se mais calma, gentil e compreensiva, assim como a paciência que Max inspirava nelas. A casa agora ecoava com risadas e pequenas comemorações diárias. Um parabéns, Max. Após um bom comportamento. Uma risada compartilhada quando o cachorro fazia algo inocente. Esses momentos simples se tornaram marcos preciosos, momentos de cumplicidade que eles não vivenciavam há muito tempo. Max havia alcançado o que nem Emily nem Michael imaginariam ser possível. Havia reensinado o relacionamento deles a trabalhar juntos, a se comunicar sem julgamentos e a apreciar as pequenas alegrias da vida cotidiana. Ele havia se tornado um elo vivo, um lembrete constante de que o amor se constrói nos detalhes, na atenção que se dá um ao outro e na ternura oferecida incondicionalmente. Com o passar dos meses, Emily e Michael perceberam que seu relacionamento havia mudado profundamente graças a Max. Passeios, brincadeiras e o tempo passado com o cachorro deixaram de ser apenas rotinas, tornaram-se momentos especiais que lhes permitiram reconectar-se, compartilhar e reconectar-se com emoções esquecidas. Michael, que frequentemente se retraía em seu trabalho e rotinas, demonstrava um lado terno e atencioso que Emily não via há anos. Agora ele se deliciava em surpreender Emily com pequenos gestos, preparando café pela manhã, olhando para ela com um sorriso cúmplice ou simplesmente sentando-se ao lado dela para acariciar Max e conversar. Emily, por sua vez, sentia-se livre para compartilhar seus pensamentos, preocupações e alegrias sem medo de julgamento. Max agia como um fio invisível conectando seus corações. Cada risada que compartilhavam de suas travessuras, cada abraço que ele desejava, fortalecia seus laços. Emily e Michael perceberam que haviam reaprendido a se amar, não por meio de grandes gestos, mas pelos pequenos atos de gentileza e paciência que haviam desenvolvido juntos. O cachorro havia trazido a casa deles de volta à vida, mas, mais importante, o relacionamento deles. Ele havia lembrado Emily e Michael que o amor verdadeiro nunca desaparece de verdade. Ele pode simplesmente adormecer e que, com o tempo, ternura e um pouco de cumplicidade, pode renascer mais forte e sincero do que nunca. Max não era mais apenas um cachorro, ele se tornará o coração pulsante da casa. Emily e Michael perceberam que ele havia transformado mais do que apenas suas vidas cotidianas. Ele havia mudado a maneira como se viam e se entendiam. Onde antes reinavam o silêncio e a rotina, a casa agora ecoava com risos, passos apressados e pequenas aventuras espontâneas. Todas as manhãs, ver Max correr pela sala, com as orelhas vibrando ao ritmo dos seus pulos desajeitados, lembrava a Emily e Michael de como a vida pode ser alegre, mesmo em sua simplicidade. Caminhadas antes monótonas, agora eram momentos de conexão sincera e troca genuína. O cachorro também lhes ensinou atenção e paciência. Michael, que antes se mostrava distante em certas situações, percebeu que observava a Emily com uma ternura renovada. Emily, por sua vez, redescobria a gentileza e a compreensão que sempre existiram em seu íntimo. Max se tornará o elo silencioso que os unia,
os fazia sorrir juntos e os lembrava de que o amor se constrói por meio de gestos cotidianos e da atenção mútua. Eles perceberam que aquele cachorrinho, que haviam acolhido quase por acaso, havia salvado o relacionamento deles. Sem dizer uma palavra, ele os ensinou a se reconectar, a valorizar cada momento e a encontrar na cumplicidade e na ternura força para reconstruir o que julgavam perdido. Max não era mais apenas o cachorro deles, era o símbolo vivo do renascimento e da felicidade recém-descoberta. Hoje, Emily e Michael observaram Max correr pelo jardim, o sol acariciando suavemente seus pelos dourados. Sorriram um para o outro, cúmplices com uma ternura e serenidade que não conheciam há anos. A casa, antes silenciosa e fria, agora vibrava com risos, abraços e pequenas rotinas compartilhadas que haviam recuperado seu significado. O casamento deles não era perfeito, mas era sincero e profundo. Max os ensinara a redescobrir o amor em gestos simples, um olhar trocado, uma mão estendida, um sorriso compartilhado. Graças a ele, Emily e Michael redescobriram a paciência, a ternura e a cumplicidade que pareciam ter desaparecido da vida cotidiana. Este cachorrinho, que chegará às suas vidas por acaso, fora muito mais do que um companheiro de 4 patas, fora o catalisador do seu renascimento. Mostrará-lhes que o amor, mesmo quando parece extinto, pode ser reacendido com atenção, constância e um pouco de gentileza. Observando Max brincar despreocupadamente, Emily e Michael perceberam que suas vidas haviam mudado para sempre. Seu lar era agora um lugar de alegria, ternura e cumplicidade renovada. E silenciosamente agradeceram aquele serzinho corajoso e afetuoso que, sem saber, havia salvado seu relacionamento e ensinado seus corações a se amarem plenamente novamente.